Então vamos nós com a quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League, temporada 25-26. Na terça-feira, dia 4 de novembro, Napoli e Eintracht Frankfurt se enfrentaram na Itália e ficou 0-0. Napoli, que tomou uma goleada na terceira rodada para o PSV de 6-2 na Holanda, agora recebendo Frankfurt em casa, não sai do 0-0. Enquanto isso, o Arsenal segue voando com 100% de aproveitamento, meteu 3-0 no Slavia Praha, com 2 gols de Mikel Merino, volante artilheiro. E também um gol de pênalti do Bukayo Saka, carregando a braçadeira de capitão do Arsenal nessa partida. Então o Arsenal nesse momento lidera a Premier League e a Champions League. Tá parecendo um pouco o Liverpool da temporada passada. Será que finalmente o Arsenal vai conseguir sair da fila nessa temporada, né? No momento tá muito bem, na próxima rodada vai enfrentar outro time que está 100%, que é o Bayern de Munique. Para mim, hoje, o melhor time do mundo. Ninguém está jogando futebol melhor do que o Bayern de Munique nesse momento. E o Bayern venceu o atual campeão da Champions, o Paris Saint-Germain, por 2-1. Com 2 gols de Luis Dias, o colombiano, que foi o destaque do jogo. Marcou 2 gols no primeiro tempo, um com 4 minutos, outro com 32. Tem que falar aí da falha do Marquinhos, né? Deu um mole ali, nível Fabrício Bruno na seleção. Mas ainda acho que o Marquinhos deveria ser o titular da seleção e o Fabrício Bruno não convocaria. Luis Dias acabou sendo expulso no final do primeiro tempo, mas o Bayern ainda assim conseguiu sair com a vitória. Mesmo que o PSG tenha descontado com o João Neves no segundo tempo e tenha tido outra chance, tinha o paredão Manuel Neuer no gol. E se o Luis Dias não fosse expulso, eu acho que o Bayern poderia ter feito até mais gols no segundo tempo, né? Que teve que se retrair um pouco, recuar um pouquinho, porque estava com um jogador a menos. Mas se tivesse 11 contra 11 no segundo tempo, o PSG indo para cima, eu acho que o Bayern faria mais gols no contra-ataque. E a lesão do Hakimi, a gente torce para que não seja muito grave, né? Porque foi uma entrada feia ali do Luis Dias, totalmente desnecessário, o cartão vermelho foi completamente justo. Ele está jogando muito lá no Bayern de Munique, realmente. Mas aí ele perdeu a mão, né? Perdeu a linha. Seguindo aqui, na terça-feira ainda teve Liverpool e Real Madrid acontecendo no mesmo horário de PSG e Bayern. Uma pena aí que a UEFA não tenha marcado um jogo na quarta e outro na terça, né? Um na terça e outro na quarta. Porque na quarta não teve nenhum grande jogo desse nível. Apesar de ter tido jogos interessantes, que foram bons, mas os jogos mais chamativos da rodada, os maiores confrontos, eram Liverpool e Real Madrid, que já foi final de Champions 3 vezes. 81, 2018 e 2022. E um jogo também que foi final de Champions, que foi PSG e Bayern em 2020. E jogando o atual campeão da Champions e contra o melhor time da atualidade, né, que está 100%. O PSG também estava até então, né? O Liverpool ganhou do Real Madrid de 1-0, como foi na fase de Liga da Champions no ano passado. McAllister fez o gol do Liverpool, o Courtois agarrou demais, salvou muito o Real Madrid, que sofreu uma derrota maior. Foi o reencontro aí do Alexander-Arnold com o Liverpool, foi vaiado por boa parte do estádio, a torcida pichou um grafite que tem dele ali nos arredores de Anfield. E o Liverpool sai com a vitória numa partida muito apagada de Vinícius Júnior, o Mbappé também não conseguiu fazer nada. E se não fosse o Courtois, para mim o melhor em campo, o Real Madrid teria sofrido uma derrota maior. Ofensivamente o Real Madrid foi muito fraco, né? Não levou tanto perigo. Olha só, 8 chutes no total do Real Madrid. Pode ter tido mais posse de bola, mas isso não significa nada. O Liverpool 17 finalizações no total. E se não fosse o Courtois, que fez defesas assim simplesmente espetaculares. E olha que a cabeçada do McAllister foi na direção dele, né? Eu até me surpreendi que ele tomou aquele gol, mas o Liverpool conseguiu passar pelo muro chamado Thibaut Courtois. E em um momento que o Liverpool não está muito bem na temporada, né? Foi eliminado da Copa da Liga, vem aí de algumas derrotas na Premier League, mas se recupera aí vencendo na última rodada da Premier League do final de semana passado e vencendo o Real Madrid na Champions. O Atlético de Madrid ganhou de 3-1 do Union Saint-Gilloise, jogando no Wanda Metropolitano, grande partida ali do Julián Álvares e do Griezmann. A Juventus empatou em 1-1 com o Sporting na Itália. O Tottenham venceu por 4-0 o Copenhagen, jogando na Inglaterra, em Londres. E o Richarlison desperdiçou um pênalti, chutou no travessão. Olympiacos e PSV terminou empatado, 1-1. O Mônaco venceu por 1-0 o Bodø Glimt.
Na quarta-feira, o Chelsea foi enfrentar o Karabag no Azerbaijão. Os dois empataram em 2-2. O Estevão abriu o placar para o Chelsea, mas o Karabag foi buscar o empate. Leandro Andrade, brasileiro, empatou para o Karabag. O Garnacho empata para o Chelsea de novo no segundo tempo, porque tem um gol do Jankovic de pênalti. O Garnacho empata ali na segunda etapa. E assim termina. Chelsea, atual campeão do mundo, 2. Karabag, 2 também. O Karabag que ficou 100% nas duas primeiras rodadas, aí perdeu na terceira e agora empata na quarta. O Paphos conseguiu uma vitória histórica contra o Villarreal. Primeira vitória do Paphos na Champions, né, na fase de liga. Ele tinha vencido, obviamente, nos playoffs para chegar até aqui. E é o time do Davi Luiz que conseguiu passar sem sofrer gols do Villarreal e marcaram um e saíram com a vitória nesse jogo. Vitória histórica para a equipe do Chipre. O Manchester City venceu por 4-1 o Borussia Dortmund no grande jogo da quarta-feira, mas parece que foi fácil, né? Teve a lei do ex com o Haaland e teve Phil Foden jogando muito. A temporada passada dele foi bem abaixo, mas ele começa muito bem essa, marcando 2 gols. Cherki marcou um lá no final também. O Anton descontou para a equipe do Borussia Dortmund. A Inter de Milão venceu por 2-1 o Kairat, jogando no Giuseppe Meazza. O Benfica perdeu de novo, não consegue vencer nessa Champions, recebendo o Bayer Leverkusen, que levou 7-2 em casa do PSG na rodada passada. O Leverkusen foi lá e ganhou de 1-0 do Benfica no Estádio da Luz. Clube Bruges e Barcelona fizeram um jogo maluco, 3-3. O Barcelona teve que buscar o empate 3 vezes. O Bruges saiu na frente com o Tressolde. Foi lá, o Ferran Torres empatou. Carlos Forbes fez 2-1 para o Clube Bruges. Foi lá, Lamine Yamal empatou. Golaço do Lamine Yamal, por sinal, né? E aí o Forbes fez de novo. 3-2 para o Bruges. E depois de uma grande jogada do Yamal, o Tizoles acaba desviando contra e empata o jogo de novo para o Barcelona 3-3. Complicado aí, a situação do Barcelona não está muito fácil não, né? Na temporada passada, eles foram o melhor time da primeira fase ao lado do Liverpool. Agora, a gente vai olhar na classificação. Perderam para o PSG, agora empatam com o Bruges. Perder o PSG não é anormal, sendo que tem o detalhe importante de que o PSG estava muito desfalcado naquele jogo e o Barcelona jogava em casa. Empatar com o Bruges fora de casa, o Barcelona ainda tem os seus desfalques sim, do Rafinha principalmente, que foi o melhor jogador do time na temporada passada, não foi o Yamal, o principal jogador em números, o mais decisivo foi o Rafinha, e ele está fora. O Lewandowski não está entregando a mesma coisa e também nem sempre está disponível. E acho que o Barcelona ainda não conseguiu superar a saída do Nico Martínez, que foi para o Al Nassr. A defesa tem sido uma peneira nessa rodada, uma peneira furada, né, nessa temporada. O Ajax recebeu o Galatasaray na Holanda, lá na Amsterdã Arena, ou Johan Cruyff Arena, e deu Galatasaray 3-0 com 3 gols de Victor Osimhen. A Atalanta venceu por 1-0 o Olympique de Marseille na França e o Newcastle ganhou de 2-0 do Atlético com gol do brasileiro Joelinton. Vejamos então a classificação após 4 rodadas nessa fase de liga. Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão são as 3 equipes que venceram as 4 partidas, têm 100% de aproveitamento e 12 pontos. O Bayern fica na frente porque tem o melhor saldo de gols. É o melhor ataque da competição com 14 gols marcados. Arsenal e Inter marcaram 11 cada um, mas o Arsenal tem a melhor defesa. Não sofreu nenhum gol até agora em 4 jogos. Vamos ver na próxima rodada que eles vão encarar o melhor ataque do mundo, que é o do Bayern de Munique nesse momento. Com Harry Kane e companhia. Melhor ataque da Champions contra a melhor defesa. E então o terceiro colocado, quarto colocado na verdade, perdão. Assim, né? Os 3 que tem 12 pontos dividem a liderança. Então seria o segundo colocado se a gente for pegar que o Manchester City é o quarto com 10 pontos. É o primeiro que não tem 12 ali. O City tem 10, o PSG tem 9, Newcastle, Real Madrid, Liverpool e Galatasaray tem 9 também. Grande campanha do Galatasaray nessa temporada, diferente da última, né? É um time muito bom. O Tottenham tem 8 pontos na 10ª posição. Barcelona, Chelsea, Sporting, Borussia Dortmund, Karabag e Atalanta tem 7.
Atlético de Madrid está ali sozinho com 6. PSV tem 5. Mônaco também. Pafos e Leverkusen também. Com 4 pontos estão Clube Brugge, Frankfurt e Napoli. Com 3 sozinho. Sozinho não, né? Marseille, Juventude, Atlético Bilbao e Sangloa tem 3 pontos. Com 2 estão Bodo Glimt, Slavia Praha e Olympiacos. Com 1 ponto apenas Villarreal, Copenhague e Caraight Almaty. E com 0 pontos Benfica e Ajax. Uma decepção essas duas equipes que já ganharam Champions no passado, mas que não conseguem nem ganhar um jogo sequer nessa temporada. E até aqui na Champions saíram 246 gols, uma média de 3,42 gols por jogo. A equipe, ou as equipes que mais marcaram gols são PSG e Bayern de Munique, ambas marcaram 14 gols. Borussia Dortmund tem 13, marcou 13, Barcelona marcou 12, Arsenal e Inter marcaram 11. O time que mais tem posse de bola, para variar, é o Manchester City do Guardiola, 62,5%. Logo depois vem o PSG, do Luiz Henrique, 62,2%. E o Barcelona, com o famoso Cruyffismo, né, e o tic-tac, 61,8%. Bom, a eficácia do passe é do Manchester City, 92,8%. O PSG em segundo, Chelsea em terceiro, Barcelona em quarto. Desarme, ninguém desarma mais que o Slavia Praha. O Real Madrid está em segundo. Estatísticas dos jogadores, né? O artilheiro da Champions é o Osimhen com 6 gols. Haaland tem 5. Mbappé e Harry Kane também. Lautaro Martinez e Anthony Gordon do Newcastle tem 4. Michael Olise do Bayern de Munique tem 4 assistências. Reinders do Manchester City também. Szoboszlai do Liverpool e Aubameyang do Olympique também. O jogador que mais acertou finalizações é justamente o artilheiro, o Osimhen. 15 chutes na direção do gol aí do Kylian Osimhen. Do Victor Osimhen, 14 do Kylian Mbappé, 10 do Erling Haaland, 9 do Harry Kane. 100% de aproveitamento aí para Oliveira, Carvajal, Vermaat. Uma galera aí que tá bem no passe, né? Só lateral tocando passe de lado ali.